Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Física para Engenharia. Hoje falaremos de cinemática unidimensional. Gostaria de enfatizar que não vou esgotar todo o assunto de cinemática, vou só abordar alguns elementos que são importantes no entendimento da cinemática e essenciais para a resolução de exercícios, que é o foco do nosso site. Bom, a cinemática a gente já sabe do ensino médio, que é o ramo da física que se preocupa apenas em descrever o movimento, sem se preocupar com o que está gerando esse movimento. O nosso foco é saber determinar onde o corpo está e acompanhar o desenvolvimento do movimento. Bom, então fundamentalmente a nossa cinemática vai estar relacionada com o conceito de mudança de posição. Então um aspecto elementar nisso é exatamente a mudança de posição. Alguns outros conceitos vêm a reboque, como por exemplo, se a gente muda de posição muito rápido ou muito devagar ao longo do tempo, isso faz diferença no nosso movimento. Então a rapidez com que a gente muda de posição, a gente pode chamar essa grandeza de velocidade. Então a velocidade ela é uma taxa temporal de mudança de posição. Por outro lado, se a velocidade muda, a forma com que o sujeito troca de posição também muda. Então, o conceito de mudança de velocidade está associado a uma outra grandeza física, que também já é conhecida da gente, que é a aceleração. Essas três grandezas físicas são as mais importantes no estudo da cinemática. Nós vamos abordar cada uma delas aqui e, a partir daí, resolver alguns exercícios. O primeiro conceito é o conceito exatamente de posição. Então vamos anotar aqui o nosso tópico, posição. Vamos dar uma olhadinha como isso daqui funciona. Bom, sabemos que a mudança de posição é que define o movimento. Só que a mudança de posição é um conceito relativo. Como assim é relativo? Não é absoluto. Depende de como você faz a abordagem. E, a partir desse conceito de relatividade, nós então precisamos definir um ponto de referência, porque o que pode estar se movendo para um observador pode não estar se movendo para outro. Quem vai exercer esse papel é o chamado referencial. Como assim? Um exemplo clássico de referencial é o movimento dos passageiros dentro de um ônibus. A observação do movimento do motorista é diferente de quem está dentro do ônibus e por quem observa o movimento do lado de fora. Para quem está dentro do ônibus, algum passageiro dentro do ônibus, vai verificar sempre o motorista aproximadamente na mesma posição. Já para quem está observando o motorista pelo lado de fora do ônibus ou na calçada, vê que o motorista troca de posição ao longo do tempo. Então, o conceito de referencial é exatamente está associado ao observador do movimento. Então, o referencial, na verdade, a gente está definindo o ponto a partir do qual a gente está observando o movimento. Observador. Bom, se existe movimento, a posição muda ao longo do tempo. Aqui, em física, nós representamos na cinemática unidimensional a posição pela variável x, ou seja, ela é uma variável que depende do tempo, porque ela troca de valor ao longo do tempo. Então, o nosso x de t aqui vai representar a posição do corpo. E aí, qualquer forma funcional pode aparecer para representar a posição, como, por exemplo, eu posso ter uma função da posição dessa forma. X de t, ou simplesmente x, é igual a 5 vezes t elevado ao quadrado menos 2. Ou eu posso ter também uma expressão dessa forma. X é igual a 1/3 de t ao quadrado ou ao cubo, mais 7t. Ou pode aparecer ainda funções que geralmente o pessoal não tem muito hábito de trabalhar, como por exemplo, x é igual a log na base 10 de 2t.
qualquer função pode aparecer para representar a variável x, diferente do ensino médio, onde só aparecia a função de primeiro grau e a função de segundo grau. Então, o conceito de posição fica definido dessa forma. Em seguida, nós precisamos abordar um outro elemento, que é a velocidade. Então, vamos colocar um próximo tópico aqui, que é exatamente ela, a velocidade. A velocidade, ela é uma grandeza que vai dizer para a gente o quão rápido o corpo ou o objeto está mudando a posição. Então, a gente pode dizer de modo intuitivo que a velocidade é a rapidez na mudança de posição. É a primeira noção que a gente tem da velocidade. Como é que a gente representa isso do ponto de vista matemático? A ideia é bem simples. Ela é uma taxa temporal. A gente precisa estabelecer aqui uma comparação das posições em relação ao tempo. E sabemos que na matemática comparar é dividir. Então vamos fazer uma comparação de quem? Da posição com o tempo que o objeto gasta para realizar essas mudanças de posição. Bom, definimos então um conceito de velocidade média. O que significa a velocidade média? Significa que a gente não tem a informação da velocidade em todo o trecho. Eu tenho simplesmente 2 pontos de referência. Então vamos considerar aqui um trecho retilíneo e o movimento de um objeto aqui ao longo desse trecho. Está aqui o nosso carro se movimentando. Ele vai sair de uma determinada posição que eu vou chamar aqui de XI, esse id inicial, e vai até uma outra posição aqui que a gente chama de XF, posição final. Na posição final vou dizer que ele está em um tempo f e na posição inicial vou dizer que ele está em um tempo i. Bom, temos algumas informações interessantes aqui. Por exemplo, o trecho em que ele percorre, que vai de xi até xf, eu defino como sendo o intervalo ΔX. Ou seja, ΔX vai ser a posição final menos a posição inicial. Já o intervalo de tempo que ele gasta para ir da posição inicial I até a posição final F, eu vou chamar de ΔT. Ou seja, vai ser o tempo final menos o tempo inicial. Exemplo, se ele sai daqui às 2 horas da tarde e chega aqui às 4 horas da tarde, eu tenho um intervalo de ΔT de 2 horas. 4 menos 2, 2. A pergunta é, e o que acontece no meio do caminho entre XI e XF? Para a gente não importa. A gente vai tirar um valor médio. Então a gente define a velocidade média, ou seja, Vm, como sendo a comparação entre esse intervalo de espaço com um intervalo de tempo. Isso é o que a gente chama de velocidade média. Escrevendo em termos das outras variáveis, ficamos com o seguinte: posição final menos posição inicial dividido por tempo final menos tempo inicial. Isso é a nossa velocidade média. Em termos dimensionais, ou seja, nós medimos a velocidade no sistema internacional em metros por segundo. Posição em metros, tempo em segundos. A questão é, não temos informação sobre o que acontece no meio do trecho. Bom, precisamos então obter algumas informações em relação ao que está acontecendo no meio do caminho. O que é que eu preciso fazer com o meu sistema para obter informações em relação ao meio do caminho?
eu preciso então diminuir o intervalo de tempo, porque se eu diminuir o intervalo de tempo de observação, o meu carrinho vai se encontrar em uma posição intermediária aqui. Então, o segredo para saber mais detalhes a respeito do movimento é diminuir o intervalo de tempo ΔT. Quando reduzimos o intervalo de tempo ΔT, nós estamos nos aproximando do conceito de velocidade instantânea. Vamos anotar aqui a nossa nova abordagem, velocidade instantânea. Qual é o objetivo aqui? Fazer o ΔT tender a zero. Esse é o nosso objetivo, reduzir o ΔT. Onde? Na velocidade média. Então precisamos reescrever a velocidade média. O objetivo nesse tópico é chegar à ferramenta de derivadas aplicadas em física. Como é que vai ficar? Sabemos que a velocidade média ela é escrita como ΔX dividido por ΔT, ou seja, mudança de posição e mudança de tempo. E o ΔX é o x final, menos o x inicial. E o ΔT eu vou deixar ele preservado aqui. Eu sei o seguinte também, eu posso escrever o ΔX como sendo x final menos x inicial e posso escrever o ΔT como sendo t final menos t inicial. Daqui eu posso ver o seguinte, o t final eu posso escrever como t inicial mais um intervalo de tempo ΔT, se eu passo esse t inicial para o primeiro membro. Bom, vamos reescrever a nossa velocidade. Ficamos com o seguinte, velocidade média é igual a posição final, que na verdade é a posição no tempo final, porque a gente sabe que a posição varia com o tempo, menos a posição inicial, que é a posição no tempo inicial. Tudo isso dividido pelo ΔT. Então, o ΔT continua aqui embaixo, sem mexer. Bom, reescrevendo novamente isso, a gente fica com o seguinte, ó, velocidade média é igual a posição no tempo final, é a posição no instante. Quem é o tempo final? Tempo inicial, que eu vou chamar de t, mais o intervalo de tempo ΔT, menos a posição no intervalo de tempo t. Tudo isso dividido pelo ΔT. Então, vamos anotar aqui, tudo isso dividido pelo ΔT. O que é que eu tenho que fazer com essa velocidade média? Fazer com que o tempo nesse intervalo aqui vá a zero. E é assim que eu defino a velocidade instantânea. A velocidade instantânea eu escrevo como sendo uma velocidade em função do tempo, porque a princípio a posição muda com o tempo, então a velocidade a princípio também muda com o tempo. Então a velocidade instantânea eu escrevo como sendo velocidade em função do tempo e ela é definida como o limite quando ΔT tende a zero da velocidade média. Quem é a velocidade média? X no instante t mais ΔT menos o x no instante t. Isso tudo dividido pelo intervalo de tempo ΔT. Esse conceito já é um conceito conhecido do cálculo, que é a definição de derivadas. Só que lá no cálculo nós não trabalhamos com a função x, trabalhamos com a função y. Lá nós temos um y de x mais ΔX menos um y de x. Então, na verdade, a velocidade instantânea ela não é nada mais, nada menos do que a derivada dessa função, que é a posição, em relação ao tempo. Essa é uma ferramenta muito poderosa no estudo de cinemática. Por quê? Porque aqui nós podemos trabalhar entre a relação de velocidade e posição, independente da forma funcional da posição. Nós ganhamos uma ferramenta muito poderosa no estudo de física, que é a derivada. Bom, então se eu conheço a função de posição, eu posso obter a velocidade. Eu posso obter a velocidade. Vamos dar uma apagada nessas nossas informações. Vamos reescrever aqui o que é importante, que é esse conceito de velocidade instantânea. Velocidade no instante t é igual a
dx dt. Bom, e se, na verdade, eu não tiver a equação, a função da posição? Se eu tiver a função da velocidade? E como é que eu faço para obter a posição? Eu posso reescrever da seguinte forma. Bom, se eu tenho uma posição e eu quero chegar na velocidade, eu faço uma derivada. Então, se eu quiser da velocidade voltar para a função, eu faço uma integral. Sabemos que a rigor tem alguns outros detalhes nisso daí, porque essa definição de ida e volta está associada à integral indefinida, e nós usamos a integral definida. Mas como é que nós podemos escrever? Podemos escrever assim, ó. Isolando dx, eu fico com dx é igual a v, que é função do tempo, vezes dt. Ou, integrando os dois membros, fico com integral de dx é igual a integral de v de t dt. Integral de dx nós sabemos que é x. Aqui nós temos os intervalos. Eu vou de um tempo t0 até um tempo t. Então aqui eu vou de uma posição x0 até uma posição x. Lembrando que x0 é a posição no tempo t0. Então aqui eu fico com x e x variando de x0 a x é igual a integral de v dt, com tempo variando de t0 a t. O x correndo de x menos a x0 fica x menos x0 vai ser igual a integral de t0 a t de v dt. É assim que nós encontramos a posição a partir da função da velocidade. Como é que isso funciona? Vamos colocar aqui um exemplo clássico que vocês já conhecem da literatura, que é a questão do movimento uniforme. Movimento retilíneo uniforme. Sabemos que a principal característica do movimento retilíneo uniforme é que a velocidade é constante. Se a velocidade é constante, o que é que a gente tem aqui? X menos x0 é igual, como a velocidade é constante, ela pode sair da integral. Então, a integral não enxerga a velocidade. V integral de dt. Eu vou considerar o tempo inicial 0 e o tempo final t. Isso vai ficar x é igual a x0, passei o x0 para o lado de cá, mais v vezes t, com t correndo de 0 até t. O que leva na equação conhecida de vocês, a equação horária da posição. Ó. X é igual a x0 mais v vezes t. Aí você pergunta para mim, sim, mas é muito mais fácil trabalhar com essa equação que eu já conheço. Concordo, mas no caso só vale para o movimento uniforme. E com essa ferramenta, repare que nós não falamos qual é o tipo de movimento. Então você pode usá-la em qualquer tipo de movimento. Sabemos então como relacionar posição com velocidade. O próximo passo no estudo da cinemática é exatamente analisar como que a velocidade muda. E nós aí vamos para o conceito de aceleração. Como nós já estamos um pouco avançados no tempo, nós sabemos o seguinte. Temos o conceito de aceleração como mudança de velocidade. Então, nós podemos definir analogamente com a velocidade e a posição. Se a velocidade é mudança de posição e a aceleração é mudança de velocidade, eu defino a aceleração média e a aceleração instantânea. Da mesma forma que eu fiz com a velocidade. A aceleração média eu vou definir como sendo a variação da velocidade no tempo. E a aceleração instantânea eu vou definir como sendo o limite, quando o tempo vai a zero, da aceleração média. De maneira análoga à velocidade, eu chego que a aceleração instantânea, em um dado instante de tempo t, vai ser a derivada da velocidade no tempo. E, da mesma forma, a velocidade, ou ΔV, vai ser a integral da aceleração
em dt com t variando de t0 a t. O que nós ganhamos? Outra ferramenta poderosa, que é o estudo da aceleração. Visitem agora a seção de exercícios resolvidos para ver os exercícios de cinemática que nós podemos resolver com esse conhecimento. Muito obrigado. Se você gostou do vídeo no YouTube, clique em gostei. Um grande abraço e até a próxima.